E aí pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Gerson, eu espero que todos vocês estejam bem. E nessa aula, pessoal, eu separei um conteúdo que é muito bom. Nós vamos estudar agora potenciação, pessoal. Venha comigo, bora lá que a aula está show. Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é resolver problemas que envolvam potenciação e algumas de suas propriedades, beleza? Então, vamos lá. Para começar a falar sobre potenciação, eu trouxe um probleminha para a gente ver como é que a potenciação vai se encaixar aí, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, a construtora de Alinalda assumiu um projeto para construir 4 condomínios residenciais, cada condomínio com 4 prédios, cada prédio com 4 andares e cada andar tem 4 apartamentos. Então quantos apartamentos serão construídos pela construtora de Alinalda nesse projeto? E aí, pessoal? Eu tenho certeza que você vai pensar com calma e vai pensar assim, pera lá, se eu tenho 4 condomínios, então nós já vamos colocar aqui, 4 vezes. Aí, se em cada condomínio são 4 prédios, então para saber o número de prédios, eu faço 4 vezes 4. Aí agora, são 4 andares em cada prédio, então se eu quero saber o número total de andares, eu pego o número de prédios, que é 4 vezes 4, e multiplico por 4 também. E agora sim, para determinar o número de apartamentos, então eu faço tudo isso aí vezes 4. Beleza? Tá tranquilo? Então aí nós temos várias multiplicações. E nesse caso, pessoal, eu quero que vocês observem uma coisa aí na tela. Todos esses caras aqui que vocês estão observando, todos eles são iguais. Numa multiplicação, a gente chama cada termo desse de fator. Então, nós temos fatores iguais. Bem, nesse caso, nós podemos escrever isso de uma maneira mais econômica. Como é que nós vamos fazer? Assim, esse cara que está se repetindo aí, esse fator que está se repetindo, nós vamos colocar ele aqui, 4. Agora, a quantidade de vezes que ele vai se repetir, nós vamos colocar em cima dele. Então, viu quantas vezes ele se repetiu? Não foi 4 vezes? Então, nós vamos colocar esse 4 aqui, Tudo bem? Então, isso está na forma de uma potenciação, de uma potência, beleza? Aí eu vou destacar para vocês aqui os elementos, Esse 4 aqui, que é o fator que se repete, nós vamos chamar aí a posição dele aí, de base, beleza? Esse carinha de cima, que é a quantidade de vezes que o 4 se repete, nós vamos chamar ele de expoente. É fácil, né, pessoal? Me diz aí, é fácil demais, né? Agora é o seguinte, quanto é que vai dar 4? Aí a gente fala, 4 elevado a 4. Quanto é 4 elevado a 4, pessoal? É simples, a gente multiplica tudo o que está aqui, à nossa esquerda. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, 256. Beleza? Então, 4 elevado a 4 é igual a 256. Show de bola, pessoal? Tá tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, será que deu para entender mesmo? Ou ficou alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que alguns de vocês talvez não entenderam tudo. Então, eu já vou passar aqui para que vocês entendam, beleza? Com mais exemplos. Eu tenho aí, esse primeiro exemplo, 3 elevado a 4. Agora, como é que nós vamos calcular isso? Primeiro, eu quero destacar para vocês uma coisa, que é a base. A base é o 3, certo? Então, nesse caso, é o 3 que vai se repetir. Quantas vezes ele vai se repetir, professor? Esse fator aí vai se repetir quantas vezes? Olha para o expoente, olha para o número que está em cima aí. Então, 4. Então, ele vai se repetir 4 vezes, tá bom? Então, já vou colocar aí para vocês, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E quanto é que dá toda essa multiplicação? Então, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Não é fácil? Agora sim eu tenho certeza que vocês entenderam. Agora, olha esse outro caso aí. A gente tem 0 elevado a 5. Bem, quanto é 0 elevado a 5? Vamos aqui. Quem é a base? Quem é a base? A base é o 0. Beleza. Quantas vezes essa base vai se repetir? 5. Tá bom? Fatores, tá bom? Lembra? É multiplicação. Então aí, já coloquei aí para vocês. E aí, se a gente faz 0 vezes qualquer número, com toda certeza vocês gritaram, né? É 0, professor. Exatamente. Então, 0 elevado a 5 ou 0 elevado a qualquer outro número, diferente de 0, é o próprio 0. Show?
Agora, olha esse último caso. Muitas vezes o aluno se confunde aqui nesse caso, mas pega o que você aprendeu e aplica aqui nesse último caso, que é 14 elevado a 1. Quem é a base? 14. 14 que vai se repetir. Agora, quantas vezes ele vai se repetir? Olha para o expoente, uma vez. Então, 14 elevado a 1 é o próprio 14. Fala a verdade. Agora eu tenho certeza que se você tinha alguma dúvida, agora você está craque, né? Agora eu tenho alguns exemplos aqui que talvez sejam um pouco mais, difíceis, mas eu tenho certeza que com a explicação você vai se garantir, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho aí, ó, 3 sobre 5, uma fração, elevado a 2. Olhou isso? Não fique nervoso, não. O que é que você vai observar? É a base. Quem é a base? A base, nesse caso, é quem está dentro do parênteses. Então, a base é 3 sobre 5, tudo bem? Então, é ela que vai se repetir. 3 sobre 5 é a fração que vai estar se repetindo. Esse é o fator que vai se repetir, beleza? Falei várias vezes, repetir para você entender. Quem vai se repetir? 3 sobre 5. Agora, quantas vezes esse fator vai aparecer? Olha lá na parte de cima, 2. Então, 3 sobre 5 vai se repetir 2 vezes, vai se multiplicar, beleza? Então, coloquei aí para vocês. Aí aqui, pessoal, é um caso muito bom quando a gente tem multiplicação de fração. Sabe por quê? Porque aqui é muito fácil. É mais fácil do que a soma de fração. Como é que a gente faz para multiplicar? Simples. Multiplica o de cima pelo de cima, 3 vezes 3, e o de baixo pelo de baixo. O resultado da multiplicação de cima fica em cima e da multiplicação na parte de baixo fica embaixo, tá bom? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Fala a verdade. Fácil demais, né? Eu tenho outro exemplo aí para vocês, ó, que é menos 3 elevado a 5. Identifica. Qual é a base? A base é 3 menos 3, tá bom? A base é menos 3, ou 3 negativo. Quantas vezes esse menos 3 vai se repetir? 5. Então, ó, já coloquei aí para vocês. Agora, quando a gente faz toda essa multiplicação, vai dar o quê, professor? Tem um bocado de sinal aí de menos. E aí, como é que a gente faz? Aí, eu quero que vocês relembrem lá da aula do professor Kleber. Lembra quando o professor Kleber falou lá que quando você tem 2 números positivos, o resultado é positivo? Se esses 2 números também são negativos, o resultado também é positivo. Lembra? Nós estamos falando aqui da multiplicação. Cuidado, não vá se confundir com a adição, não. Multiplicação tem uma regra, adição tem outra. Então, aí ele também falou, né, que o quê? Quando você tem 2 números com sinais contrários, ou seja, um positivo, um negativo, ou um negativo ou positivo, nesse caso o resultado é sempre negativo. E como é que a gente vai analisar aqui se o resultado final vai ser positivo ou negativo? Nós vamos analisar de 2 em 2, tá bom? Como assim? Vou explicar aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês vão entender. Ó. Esse primeiro número aqui, antes da gente ir atrás do resultado, a gente vai olhar o seguinte, ele é negativo. Pois bom, pronto. Quando a gente for multiplicar por esse número, também é negativo. Então o resultado tem que ser o quê? O quê? Positivo, exatamente. Vocês estão craques, né? Então, ó, tem um número aí positivo. Vou multiplicar por esse outro número aqui, que está negativo. Então o resultado tem que ser o quê? Negativo, exatamente. Agora olha esse outro caso, né? Nós temos um número negativo, até agora negativo. Vamos multiplicar por esse outro que é negativo. Negativo, negativo. Isso aí, então craque, né? Positivo. Agora, por fim, tem um número positivo, resultado positivo. Vou multiplicar por outro que é negativo. Então, o resultado é negativo, exatamente. Então, beleza. Já sei que o resultado aqui vai ser negativo. Agora, quanto é que vai realmente ser esse valor, professor? É simples, agora a gente multiplica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se você fizer aí na calma, você vai identificar que é 243. Como é negativo, 243 negativos. Show de bola? É fácil ou é extremamente fácil? Extremamente fácil, né? Então, olha esse outro caso. Eu tenho 1,2 elevado a 2. Eu quero chamar a atenção para vocês, é o seguinte, ó, quando está elevado a 2, às vezes você escuta ao quadrado. Então, ao quadrado significa elevado a 2. Show de bola? Então, ó, tem aí 1,2 ao quadrado. Isso é o quê? É 1,2 vezes 1,2. E quanto é 1,2 vezes 1,2? 1,44. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês que talvez seja útil. Que é o seguinte, às vezes, dependendo da questão, a questão pede para você colocar esse número em forma de fração. O que é que vai acontecer? Muitos alunos, e geralmente a questão tem essa alternativa,
que é o seguinte, muitos alunos vão lá, ó, e pensam que 1 sobre 2, 1,2 é 1 sobre 2. Será que isso aqui está certo? De jeito nenhum. Isso aqui não está certo. Na hora do professor Kleber lá, que ele falou sobre os números racionais, ele disse como é que você tem que fazer isso, e não é desse jeito. Cuidado, tá bom? Estou chamando a atenção, porque nós vamos aplicar algo parecido com isso em alguma questão mais para frente. Show de bola? Agora eu tenho outro caso aqui, pessoal, que é o seguinte, eu tenho menos 3 elevado a 4, só que nesse caso não tem o parênteses. Viu que nesse, ó, eu tinha lá, quando eu tinha menos 3 elevado a 5, tem um parênteses, e aqui não tem. Por quê? Será que é diferente? E a resposta é que sim, é diferente. Quando esse menos não está no parênteses, significa o seguinte, significa que ele não faz parte da base, tá bom? Ou seja, esse menos, ele não vai se repetir. Nós vamos ter ele somente uma vez, tá ok? Então, quem vai se repetir é somente o 3, que é a base. Quantas vezes vai se repetir? 4 vezes. Então, nós vamos ter aí, ó, menos, tá bom? Ó, não se repetiu, só apareceu uma vez. Então, menos, aí 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Bem, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aí, como tem um negativo lá na frente, fica menos 81. Tranquilo? Show de bola? Deu para entender? Vamos para frente. Agora, eu já tenho aí uma questão. Vamos ver essa questão, né? O valor numérico da expressão, aí eu tenho uma expressão, 2 vezes x elevado a 2, menos 12x, mais 18, e tudo isso dividido por 2. Só que ele quer que você calcule isso para x, ó, olha aqui, ó, para x igual a 3,5. O que é que nós vamos fazer? Bem, quando se pede o valor numérico, o que é que nós temos que fazer de fato? É substituir o valor que a gente não conhece pelo valor que é dado, tá bom? Então, quem que a gente não conhece aqui, ó, esse x ao quadrado, o valor que ele assume, a gente, por enquanto, ainda não conhecemos, então nós vamos trocar. Onde tem x ao quadrado, por exemplo, nós vamos trocar, aliás, onde tem x, vamos trocar por 3,5. Só que vamos fazer isso na calma, na manha, na tranquilidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, assim, ó. Quanto é 2x ao quadrado? Bem, vamos trocar. Então, vai ficar 2 vezes, aí no lugar de x eu vou colocar 3,5 ao quadrado. Aí, novamente, matemática é um jogo, né, onde a gente tem que absorver as primeiras regras para conseguir entender. Nesse caso aqui, a gente tem uma multiplicação e uma potência. O professor Kleber já passou isso. Ele já disse o que é que a gente tem que fazer primeiro. Então, o que é que nós temos que fazer primeiro? A potenciação. Então, primeiro nós temos que fazer, ó, 3,5 ao quadrado, que é 3,5 vezes 3,5. Bem, eu vou fazer aqui bem rapidinho, que isso aqui é igual ao quê, né? Se você fizer aí, ó, 3,5 vezes 3,5, você vai encontrar 12,25. Tá tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, vamos pensar no dinheiro, que eu acho que é bem facinho quando a gente pensa no dinheiro. É 12,25, se a gente pensar no dinheiro, isso é o quê? É R$12,25. Se a gente está multiplicando por 2, então nós queremos o dobro desse número. Agora, quanto é o dobro de R$12,25? Não, para lá, fala um pouquinho mais baixo. É o quê? 24,50. Disse? Pensar no dinheiro fica mais fácil? Beleza, show de bola. Agora é o seguinte, nós já sabemos quanto vale 2 vezes x ao quadrado. Nós vamos calcular agora quanto vale 12x, tá bom? Ó, 12 vezes x. 12 vezes x é o quê? É 12 vezes 3,5. Se você calcular isso, né, você vai encontrar, aliás, se não, quando você calcular, você vai encontrar 42. Estamos pensando em dinheiro, né? Então vamos dizer que isso aqui é R$42. Tranquilo? Beleza? Encontramos os caras que nós não conhecíamos. Agora a gente já está por dentro aí de quem são eles. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui para outra página que nós vamos começar a substituir na expressão que a gente tinha. Então nós tínhamos o quê? 2x ao quadrado menos 12x mais 18 e tudo isso dividido por 2. Agora vamos lá.
2 vezes x ao quadrado, nós encontramos que isso é igual a... Quanto foi mesmo? 24,50. Show de bola. Menos. Aí 12x nós encontramos que é igual a 42. Aí mais 18. Já estamos pensando em dinheiro, então vou colocar aí, ó, 18,00. Posso fazer isso, professor? Pode, claro que pode. Tá bom? Aí tudo isso dividido por 2. Aí aqui, ó, às vezes você olha para esse número aqui positivo e olha para esse negativo. Você vê que o negativo está maior que o positivo. Aí tem momentos que você não sabe como faz isso aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Pensa no dinheiro. Só que é o seguinte, se o número está positivo, ou seja, se ele não tem o sinal negativo, você vai pensar que é um dinheiro que você tem. Se na frente desse número tem um negativo, você vai pensar que é o dinheiro que você está devendo. Tudo bem? Então, nesses 2 primeiros números aqui, nós temos um menos no meio deles. Então, você vai pensar assim, ó, tenho 24,50 e estou devendo 42. Qual vai ser o resultado disso? E aí? O que é que você pensa? Primeiro, se você só tem 24,50 e está devendo 42, você vai pagar essa conta, como bom pagador que você é, mas vai ficar devendo, correto? Aí como é que você faz? Intuitivamente, você faz assim, ó. Você faz 42 menos 24,50. Não é verdade? Verdade, sim. Vamos começar aqui, vamos fazer essa conta, ó, na manha. Então, 0 tira 0, 0. 0 tira 5, opa, professor, não dá, exatamente, pede emprestado. Então, o 2 passa a ser 1 e chega a 10 aqui na ordem dos décimos, lembra? Então, ó, 10 tira 5, fica com 5, vírgula, abaixo de vírgula. 1 tira 4, não dá, peço emprestado. Aí agora, nós vamos fazer o quê, né? O 4 vai doar, vai ficar 3. Mas só que lembra, uma dezena são 10 unidades, então chega mais 10. Só que eu já tinha 1, então 10 mais 1, 11. Opa, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais em cima, para ficar mais fácil de vocês observarem. Então eu tenho aí, ó, 11 tira 4 é igual a 7. 3 tira 2, 1. Então o resultado ali desses dois, dessa primeira operação aqui, é o que? É 17,50. Só que lembra, você está devendo, então é negativo. Show de bola? Aí mais R$18 e tudo isso dividido por 2. Aqui fica bem fácil. Aqui, ó, por quê? Porque você está devendo 17,50, só que aí você ganhou 18. O que vai acontecer? Você vai pagar e vai ficar ainda com 50 centavos. Então, se vai sobrar para você, então é positivo. Lembra que a gente tem que dividir por 2? Aí aqui agora sim, ó. Agora aqui não ficou fácil não, foi extremamente fácil. Vamos pensar no dinheiro. Você tem 50 centavos que é dividir para 2 pessoas. Então, cada pessoa vai ficar com 25. Exatamente. Então, isso é igual a 0,25. Tranquilo. Show de bola. Qual a alternativa que tem isso? A alternativa certa é a letra D, de fácil demais, né? Fácil, fácil, fácil. Tranquilo. Vamos passar para frente? Agora, nós vamos falar sobre uma propriedade dos números da potenciação, que é o seguinte, olha o título, nós temos aí, produto de potência de mesma base. Você olhando para esse título, você já diz logo, eita, meu Deus do céu, e agora, hein? Não sei nem para onde começar, por onde começar. Então é o seguinte, eu vou dizer para vocês, vou lembrar para vocês da nossa primeira aula. Quando nós falamos lá da multiplicação, eu coloquei lá também, né, produto. Eu lembrei para vocês que multiplicação é produto. Produto lembra multiplicação, show de bola? Então, quando você viu aqui a palavra produto, lembra multiplicação. De potências é o que nós estamos acabando de estudar. Potências, um número sobre o outro, tá bom? Quando tem um número elevado a outro, na verdade, né? E aí de mesma base, ou seja, as bases são iguais. E aí fica muito mais fácil de compreender o que é que nós vamos fazer, né? Então aqui, ó, nós temos o produto, multiplicação, pontinho, multiplicação. Aí nós temos a primeira potência, 4 elevado a 2, a segunda potência, 4 elevado a 3. Então nós temos a multiplicação de potência e as bases são iguais. O que é que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, antes de falar para vocês de um jeito fácil, eu quero que vocês entendam. Então é o seguinte, ó, olha aí, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Ótimo. Agora, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Show de bola.
Agora, olha como ficou essa multiplicação. Nós temos aí, ó, 5 fatores iguais. Então, isso vai ser igual a 4 elevado a 5. Tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, ó, eu quero que vocês observem o que foi que aconteceu. 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 deu igual a 4 elevado a 5. Ora, se você só somasse 2 mais 3, iria dar o 5. Mentira, professor. Posso fazer isso? Pode. E é isso que está dizendo, ó, que eu mostrei aí agora para vocês. Então, ó, nós temos aí, se A é diferente de 0, então vale isso aqui. Eu tenho certeza que alguns de vocês pifaram aí, né? Meu Deus do céu, lá vem esse professor aí, ó, misturar a letra. Meu Deus do céu, o que é que letra tem a ver com número? Calma aí, pessoal. Isso aqui é mais fácil do que parece. Ó, quando eu coloco uma letra para representar um número, é porque eu não consigo dizer que isso vale para cada um dos números. Então eu faço o seguinte, olha, considere esse A um número qualquer. Ele só vai ser diferente de 0, tudo bem? O que é que vai acontecer? Bem, se eu tenho esse número aí elevado a outro, multiplicando por esse mesmo número elevado a outro número, isso vai ser igual aqui, ó. Nós vamos repetir a base, que a base era o A, tá bom? Então, vamos repetir e vamos somente somar os números que estavam no expoente, que estão no expoente. Tranquilo? Deu para entender? Ainda não? Olha esse exemplo. Eu tenho aí, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. O que é que nós vamos fazer? Observa primeiro. A base é igual, as bases são iguais. Então, o que é que a gente faz? Repete a base e vamos somar os expoentes. Então, repete a base, que é 2, soma 3 mais 5 no expoente. Então, no expoente, a gente vai ficar com 8, tá bom? Base 2, expoente 8. Agora sim, eu tenho certeza que vocês entenderam. Beleza, agora nós vamos falar sobre uma outra propriedade. Propriedade é uma característica que acontece na potenciação, tá bom? Olha aí, agora a gente tem potência de potência. Como assim, professor, potência de potência? Olha, quando a gente tem uma potência e tudo isso está elevado a um outro número, tá bom? Um número elevado a outro e tudo elevado a um outro ainda. Tá aí, ó, representado, né? Nós temos aqui, ó, 2 elevado a 4 e tudo isso elevado a 3. Bem, como é que ficou isso, né? Se vocês observarem, nós podemos considerar a base como sendo 2 elevado a 4 do expoente 3. Então, já que tem o expoente é 3, nós vamos repetir 3 vezes 2 elevado a 4. Tranquilo, né? Aqui a gente usa o que nós acabamos de aprender. Multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente faz? Repete a base e soma todos os expoentes. Então, repetimos aí a base, ó, que era 2, e somamos todos os expoentes. Agora aqui você vai lembrar da multiplicação. Esses expoentes, ó, é 4 mais 4 mais 4. Então, isso é a mesma coisa de 3 vezes 4. Por isso, a gente fica com 2 elevado a 3 vezes 4. Antes da gente passar para o resultado, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Viu que no final, nós ficamos com 3 vezes 4 no expoente. E aqui no começo, ó, a gente tinha 4 e 3. Professor, mentira. É o que eu estou pensando? É o que você está pensando. A gente pode simplesmente, ó, multiplicar esses dois, tá bom? Então, por isso, ficou 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 vezes 4, que é 12. Então, fica 2 elevado a 12. Tranquilo? Beleza? Aí, o que eu coloquei para vocês é só mostrando que isso vai valer para quaisquer números, claro, onde a base é diferente de 0. Tá bom? Isso vai valer, ó. Então, se eu tenho um número elevado a outro e tudo isso elevado a um outro, nós podemos simplesmente repetir essa base e multiplicar esses dois expoentes. Tranquilo, né? Ó, tem outro exemplozinho aí. Tem um menos 3 elevado a 3. E aí tudo isso elevado a 4. Qual é a base? A base é menos 3. Então, nós vamos só o quê? Repete essa base, menos 3, e multiplica os dois expoentes, como feito aí. Então, ó, a multiplicação aqui. Então, ficou, ó, menos 3 elevado a 12. Tranquilo, né? Não é fácil não isso aqui, professor. É extremamente fácil. Ó, agora eu tenho uma questãozinha aí que nós vamos aplicar o que nós acabamos de aprender. Questão do if, atualíssima, tá bom? Atual demais. Então, ó, vamos ver como é que a gente vai proceder nessa questão. Seja P
ele já começa aqui, ó, que P é igual a 2 elevado a 45, mais 4 elevado a 35. E nós temos as seguintes proposições de P. Primeiro, ele está dizendo que P é ímpar. Depois, ele está dizendo que P é um múltiplo de 16. E, por fim, ele está dizendo que o dobro do P é esse cara aqui, ó, 2 elevado a 46, mais 2 elevado a 71. E ele pede para a gente julgar quais, né? Aliás, qual da alternativa é verdadeira. Então, para analisar qual alternativa é verdadeira, nós temos que analisar cada uma dessas proposições. Saber quais delas realmente são válidas. Show de bola? Agora é o seguinte, ó, antes da gente começar aqui no mais difícil, vamos começar no mais facinho, que é o quê? Lembra? 4 é igual a 2 vezes 2. Isso aqui não é difícil para ninguém. Agora, 2 vezes 2 eu posso representar como sendo 2 elevado a 2. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, ó, esse P nós podemos representar assim, ó. É 2 elevado a 45 mais 4, opa, já vou trocar no lugar de 4, vou colocar o 2 elevado a 2 elevado a 35. Aí aqui, nessa segunda parte, você vai lembrar do que nós acabamos de estudar, da propriedade de potência de potência, né? Ou seja, conserva a base e você vai multiplicar, ó, os dois expoentes. Então, o P vai ficar como, né? 2 elevado a 45 mais 2 elevado a 2 vezes 35 é igual a 70. Show de bola. Então, aí nós já ganhamos outra fórmula para o P. Agora é o seguinte, esse P, eu só vou colocar um esboço aqui do que está acontecendo, tá bom? 2 elevado a 45 é o quê, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aí várias vezes, né? Esse 2 vai se repetir. Quantos fatores nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter 45 fatores, tá bom? Aí mais, ó, 2 elevado a 70 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e por aí vai, né? Quantas vezes nós vamos ter esse fator aí se repetindo? 70 fatores, tá bom? 70 vezes ele vai se repetir. Então, nós temos 70 fatores aí. Agora, sabendo disso, nós vamos para as questões. Nós vamos para a proposição. Então, a primeira está dizendo o quê? Que P é ímpar. Agora, o que é um número ímpar? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar do número par, que eu acho mais fácil, sabia? Apesar de ímpar não ser difícil. Mas, o que é um número par? Um número par é qualquer número que eu possa dividir por 2 ou que eu possa contar de 2 em 2, tá bom? Então, e esses números que eu posso contar de 2 em 2, eles, se a gente decompor eles, lembra da aula de decomposição? E nos seus fatores sempre vai aparecer o 2, tá bom? Então, beleza, qualquer número que eu possa multiplicar por 2, ele vai ser um número, aliás, qualquer número que eu possa dividir por 2 vai ser um número par. Então, nesse caso aqui, ó, esse primeiro cara é par, por quê? Nós estamos sempre multiplicando por 2. Esse segundo cara aqui, ó, também é par. Então, beleza. Agora, eu quero que vocês pensem em dois números que sejam pares. Se você somar eles, eu tenho certeza que o resultado é um número par, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos dois números pares, compondo aqui o P, e nesse caso, os dois, a soma dos dois também tem que ser par. Mas lembra o que é que ele está falando? Ele está dizendo que P é ímpar, mas na verdade nós conseguimos concluir que o P é par. Então, a primeira proposição, ela é falsa. Tranquilo, né? Agora, a segunda está dizendo que P é um múltiplo de 16. E aí, será se P é um múltiplo de 16? Eu quero chamar a atenção uma coisa para vocês. O 16, ele é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo ok. Aí, ó, se vocês observarem, esses fatores aí, ó, aparecem aqui. Nós temos aí, ó, o 2, o fator 2 aparecendo 4 vezes, bem que assim logo, ó. Tá bom? E aqui também, ou seja, ele aparece nas duas parcelas. E aí, nesse caso, ou seja, vamos concluir aqui melhor. Deixa eu passar aqui, para ficar mais claro, para ficar mais fácil. Ou seja, esse P, ele está sendo igual a 16 vezes um monte de 2, tá bom? Um monte de 2 aqui, mais o 16
também vezes vários 2. Várias vezes o fator 2. Aí o que é que acontece? Se a gente tem isso, 16 aqui na primeira parcela e 16 na segunda, a gente pode colocar esse 16 em evidência. Ou seja, vai ficar 16 vezes vários fatores aqui de 2. Eu não quero entrar no mérito de quantos são, tá bom? Aí vai ficar 16 vezes um monte de fator de 2. E aqui, ó, mais 16 vezes vários fatores também de 2. Isso aqui é um número, pessoal. É um número, eu não sei quanto é, mas é um número. Tudo bem? E a gente tem esse número vezes 16. Então, com toda certeza, esse P, ele é um múltiplo de 16. Porque eu vou poder contar ele de 16 em 16. Tá tranquilo? Beleza? Show de bola? Ou seja, a segunda afirmativa, segunda proposição, ela é verdadeira. Agora, a terceira. O dobro desse P é 2 elevado a 46 mais 2 elevado a 71. Para isso, nós vamos lembrar dessa forma aqui do P. Ó. O P é 2 elevado a 45 mais 2 elevado a 70. Pois bem, o que é o dobro do número P? O dobro do número P é 2 vezes P. Ou seja, é 2 vezes, quanto é que P vale mesmo? 2 elevado a 45 mais 2 elevado a 70. Pois bem, quando a gente tem isso, a gente pode distribuir esse 2, ou seja, multiplicar pelo primeiro e depois multiplicar pelo segundo. Ou seja, isso vai ficar 2 vezes 2 elevado a 45 mais 2 vezes 2 elevado a 70. Aqui a gente vai pensar que tem 1 no expoente, tá bom? E aqui também. Podemos fazer isso? Sim, podemos. Você viu lá no caso, nos primeiros slides, no caso lá do 14, 14 elevado a 1 era 14. Então tudo bem, podemos fazer isso sim. Aí isso aqui você vai lembrar daquela nossa propriedade. Repete a base e soma os expoentes, tá bom? Então quando você somar os expoentes dos dois, nós vamos ficar com isso. 2 elevado a 46 mais 2 elevado a 71. Isso é o que vale o dobro do número P. Então beleza. O que foi que disse? Que o dobro do número P era 2 elevado a 46 mais 2 elevado a 71. Isso é verdade, tá bom? Olha aqui, ó, nós descobrimos que o dobro do P era exatamente aquele valor. Então, quais são verdadeiras? A 2 e a 3. A resposta certa, então, é a letra E. Eita, professor, isso daí deu trabalho, viu? Mas é fácil, não é difícil não. É só lembrar das nossas proposições, das nossas propriedades, tá bom? Então, beleza. Vamos aqui para mais uma questão. Agora sim, essa aqui é muito fácil. Caiu uma questão dessa, você não pode errar nunca. Então, ó, para indicar uma multiplicação de fatores iguais, usamos a potenciação. Empregando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o menor? Cuidado, né? Às vezes você lê uma questão e aí acaba esquecendo de alguma coisa. Ele quer o menor número, não o maior, tá ok? Aí como é que nós vamos fazer? Quando a gente tem uma potência, a gente quer comparar, o jeito mais fácil de comparar é se todas elas estiverem na mesma base. Às vezes é possível, às vezes não. Nesse caso, é possível. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha o 8. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 3. Ótimo. Isso vai nos indicar que, por exemplo, 8 elevado a 16, que é o que nós temos na alternativa B, isso vai ser igual a quê? É 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a 16. Então, como é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, isso fica 2 elevado, aí 3 vezes 16 é igual a 48. Então, nós ficamos aí com 2 elevado a 48. Show de bola? Beleza. Já podemos marcar alguma? De jeito nenhum, nós temos que saber as outras, tá bom? 16, nós já vimos, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso tudo é 2 elevado a 4. Então, 16 elevado a 6, que é o que nós temos aqui ó, na alternativa C, isso vai ser o quê? É 2 elevado a 4 elevado a 6. Isso fica igual a quanto mesmo, pessoal? Repete a base e o que? Soma os expoentes ou multiplica? Multiplica, pessoal. Multiplica, cuidado. Potência de potência, multiplica. Então, isso fica 2 elevado a 24. Agora,
nesse outro caso, nós temos 2 elevado a 45. Aliás, 4 elevado a 25. E o professor está vacilando. Lembra, 4 é 2 vezes 2. Sendo assim, 4 elevado a 25. Deixa eu colocar aqui, 2 vezes 2, 2 elevado a 2. Então, 4 elevado a 25 fica 2 elevado a 2. Aí sim, tudo isso elevado a 25. E aí você já sabe, né? Opa, repete a base, ou seja, a base é 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes 25, 50. Por fim, a gente tem 32 elevado a 4. 32, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 5. E aí, quando é que fica 32 elevado a 4? 32 elevado a 4 fica 2 elevado a 5, e tudo isso elevado a 4. E aí, como é que nós fazemos? Repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 4, 20. Show de bola. A questão acabou. Sabe por quê? Porque para saber o menor, já que todos estão na mesma base, basta agora você fazer o seguinte. Você olhar para o expoente de cada um deles. O menor expoente vai ser o menor número, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, deixa eu olhar aqui. O primeiro, a gente tem 2 elevado a 40. 2 elevado a 8 ficou 2 elevado a 48, né? 8 elevado a 16 ficou 2 elevado a 48. Aí 16 elevado a 6 ficou 2 elevado a 24. 4 elevado a 25 ficou 2 elevado a 50. O menor é esse. O menor é 2 elevado a 20, que era 32 elevado a 4. Então o menor é 32 elevado a 4. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Agora, nós vamos falar sobre o quociente de potência de mesma base. Também na primeira aula eu falei para vocês. Questão, caiu o quociente, você vai lembrar de quê? De quê, professor? Multiplicação? Não. Você vai lembrar de divisão, pessoal. Viu o quociente, lembra divisão. Então nós temos o quê? Uma divisão de potências de mesma base. Tá aqui o exemplo, tá bom? Símbolozinho da divisão aqui. Primeira potência, segunda potência, todas duas na mesma base. Como é que vai ficar isso, né? Nós vamos representar isso aqui em forma de fração. Por quê? Porque toda fração é uma divisão. Então isso fica 12 elevado a 9 sobre 12 elevado a 7. Vou fazer o seguinte, ó. 12 elevado a 9 é 12 vezes 12 vezes 12. Quantas vezes esse fator vai se repetir? 9 vezes. 12 elevado a 7 é 12 vezes 12 também. Esse fator se repete 7 vezes. Aí agora aqui eu quero que vocês raciocinem comigo. Se você está multiplicando por 12 e dividindo por 12, o resultado se altera? Não, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Se em cima eu estou multiplicando aqui por 12, embaixo eu estou dividindo por 12. Então posso sair, ó, cancelando de 2 em 2. Aí quando eu terminar de fazer esses cancelamentos, vocês vão ver o que é que vai acontecer, ó. Cancelei, cancelei, cancelei. O que é que sobrou pra gente? Sobrou só esses dois aqui. Então isso vai ser igual a 12 elevado a 2, tá bom? Que é igual a 144. Beleza. Professor, toda vez eu vou ter que fazer esse caminho aí, professor? Ave Maria, professor. Bem que disseram que matemática é difícil. Acompanha aqui comigo. Eu tenho 12 elevado a 9. Dividido por 12 elevado a 7. Faz aí, ó. 9 menos 7. 9 menos 7. Olha aqui. 2. Tá bom? Então, você não vai precisar seguir todo esse caminho. Você pode pular etapas aí. Que é o quê? Se é divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai, faz uma conta de menos com o expoente, o primeiro menos o segundo. E é isso que está dizendo aí, tá bom? Ó, potências de mesma base e estamos dividindo. Repete a base e subtrai o expoente, o primeiro menos o segundo. Beleza? Olha esse outro exemplo. Menos 2 elevado a 9 dividido por menos 2 elevado a 7. O que é que nós vamos fazer? Repete a base e subtrai o expoente. Então, 9 menos 7. 9 menos 7, 2. Então, fica menos 2 elevado a 2, que é igual a 4. Show de bola, tranquilo. Vamos para uma questão? Ó, eu tenho aí uma questão também muito atual.
o valor da expressão 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, e tudo isso dividido por 16 elevado a 6. E aí chega nessa hora, né, o coração bate mais forte, que você, ei, professor, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Calma, bem facinho, ó. Agora, uma dica, quando tem potenciação, tem divisão, você vai olhar logo para as respostas. Para quê? Para saber como é que elas estão, porque dependendo de como a resposta se apresenta, você vai seguir um caminho, tá bom? Observa aí, ó, na letra A, B, C, D e E, todas as bases são iguais. E todas as bases, ó, vale quanto? 2. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer algumas continhas e já vai transformar a base para 2, tá ok? Lembra disso. Nós vamos passar a base desses números aí para 2. Vamos transformar para 2. Só que, calma. Vamos seguindo devagarzinho que você vai entender todo o processo. Então, primeiro é o seguinte, ó, na parte de cima da fração, no numerador, nós temos aí, ó, vários caras iguais. Ah, professor, não sei quanto é 4 elevado a 10. Tudo bem, não tem problema. Mas, se nós temos essa parcela se repetindo, todas essas parcelas são iguais, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter 4 vezes 4 elevado a 10. Isso na parte de cima, tudo bem? Então, fica assim, ó, 4 vezes 4 elevado a 10. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Então, ó, professor, não entendi. Fala o seguinte, ó, imagina que esse 4 elevado a 10, eu costumo fazer assim para meus alunos, ó. Diz aí que ele é uma maçã. Então, esse aqui nós temos uma maçã, aqui também uma maçã, e aqui também uma maçã, certo? Quantas maçãs você tem aí? 4. Então, tem, ó, 4 vezes 4 maçãs. Só que a maçã, você chamou de quê? 4 elevado a 10. Por isso fica 4 vezes 4 elevado a 10. Tranquilo, né? Agora sim. E na parte de baixo, a gente fica com 16 elevado a 6. Beleza. Dá pra gente melhorar um pouquinho mais, ó. Lembra? Faz aqui um expoente sendo 1. Tá bom? Então, nós vamos ficar com o quê? 4. Lembra? Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui fica 4 elevado a 11. E embaixo fica 16 elevado a 6. Tranquilo, né? Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Agora sim, nós vamos trocar a base. Só que como é que a gente faz isso, né? Lembra lá rapidão. 4 é 2 elevado a 2. 16 é igual a 2 elevado a 4. Sendo assim, como é que vai ficar a nossa expressão, né? Ó, nós temos aí 4 elevado a 11 dividido por 16 elevado a 6. Então, vamos trocar. Então, no lugar de 4, 2 elevado a 2 elevado a 11. E 16 fica 2 elevado a 4. E aí, tudo isso elevado a 6. Vamos usar o que nós aprendemos. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, fica 2 elevado a 22. Embaixo, a mesma coisa. Então, repete a base e multiplica os expoentes. Então, fica 2 elevado a 24. Aí, agora aqui nós vamos usar a propriedade que acabamos de aprender. Que é o quê? Quando a gente tem divisão, professor, onde é que tem divisão aí? Pessoal, fração. Toda fração é uma divisão. Então, nós temos aí uma divisão. O que é que a gente faz mesmo? Lembra? Repete a base. E o que é que a gente faz? Subtrai os expoentes. E tem a ordem. É o primeiro menos o segundo. Lembra lá da aula do professor Kleber? Quanto é 22 menos 24? O que é que a gente faz? Você pode pensar no dinheiro. Tenho 22 reais. Ah, mas estou devendo 24. Você vai pagar, ainda vai ficar devendo 2. Então, por isso fica 2 elevado a menos 2. Esse é o resultado da expressão. Então, resposta aí, ó. Letra A de... Ah, professor, isso aí estava fácil mesmo, viu? Isso aí estava mais tranquilo, não estava tão difícil assim, não. Dava para fazer. Agora, nós vamos estudar uma parte, né, que é quando a gente tem o expoente como número negativo. Tudo bem? O que é que vai acontecer? Eu já coloquei aí uns exemplos para vocês, para a gente ir trabalhando. Olha nesse exemplo aqui, eu coloquei já como uma fração. Tem 1 sobre 3 elevado a menos 2. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Aqui é simples. Presta atenção. A ideia que nós vamos ter aqui
é o quê? A ideia é tirar esse menos. É isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que retirar esse menos. Agora, como é que nós vamos fazer isso, professor? Vocês não acreditam. Isso aqui é fácil não, pessoal. É extremamente fácil. Se você tem uma fração, a única coisa que você deve fazer para tirar o menos é inverter essa fração. Como assim, professor? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Exatamente. Então, ó, por isso fica assim. Ó. É 1 sobre 3, fica 3 sobre 1. E agora é elevado a 2. Sumiu o menos. Posso fazer isso mesmo, professor? Pode sim. E aqui nós podemos fazer o seguinte. Ó. Esse cara aqui da base é 3 sobre 1, que é a mesma coisa de 3 dividido por 1, correto? Então, isso fica 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Show! Agora, olha esse outro exemplo. Tem um 2 sobre 5 elevado a menos 3. Como é que a gente faz? Lembra? Tira o menos. Para tirar o menos, inverte a fração. Então, isso vai ficar, ó, 5 sobre 2 e agora elevado a 3. 5 estava embaixo, foi para cima. O 2 estava em cima, foi para baixo. Show de bola, né? Então, agora vamos ficar com o quê, né? Quando a gente tem esse caso, nós podemos fazer assim, ó, nós podemos distribuir. Fazer 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Coloquei aí para vocês. Agora, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125 na parte de baixo. 2 elevado a 3, nós já havíamos calculado. É 8. Show de bola? Então, isso fica 2 sobre 5 elevado a menos 3 é 125 sobre 8. Último caso. Eita, professor, e agora? Aí não é fração. Como é que a gente vai fazer? É fácil. A gente vai ter que transformar esse 5 em fração. Como é que a gente vai fazer isso? É simples. Você pensa em dois números que dividido dá igual a 5. Existem infinitos, tá bom? Então, existem infinitas possibilidades aqui. Mas tem um jeito muito fácil de fazer isso. Sabe como é que você faz? Imagina, se você pegar o 5 e dividir por 1, fica quanto? Fica 5. Então, aqui a gente vai transformar o 5 na fração 5 sobre 1. Simples assim. E agora a gente pode inverter. Então fica, então fica 1, deixa eu me situar aqui, agora sim. Fica 1 sobre 5 e tudo isso, ó, elevado a 3. E aí isso é 1 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 elevado a 3, 125. Então, é desse jeito que a gente faz. Tranquilo? Beleza? Agora, nós vamos para uma questão. O valor numérico da expressão. Aí você tem essa expressão aqui, ó. X elevado a menos 1 mais y elevado a menos 2. E aqui está dizendo que o x vale isso. É menos 1 sobre 5. E y é 0,25. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer bem tranquilo. Lembra, nós queremos saber o valor dessa soma aqui. Primeiro, nós vamos calcular quanto é x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 é o quê, né? Vamos substituir. No lugar de x, coloca o valor dele, né? Que foi dado, que é menos 1 sobre 5 elevado a menos 1. Lembra como é que a gente faz? Para tirar esse menos, ó, vamos tirar o menos do expoente. Tranquilo? Esse menos aqui, ó, não tira não, tá bom? Então, ó, isso vai ficar menos 5 sobre 1 elevado a 1. A gente só inverteu aqui a fração. Então, nesse caso, todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então, isso é o mesmo que menos 5 sobre 1. E menos 5 sobre 1 é o mesmo que menos 5. Tranquilo? Fácil, né? Agora nós vamos para a parte do y, que a gente tinha aí, ó, menos y elevado a 2. E então, como é que nós vamos proceder? Aqui é fácil. Troca o y pelo valor que foi dado, que é 0,25. Então, fica 0,25 elevado a menos 2. E agora, como é que nós vamos fazer? Agora sim, nós vamos lembrar lá da aula do professor Kleber, quando ele falou de transformar o número decimal, que é o número que tem vírgula, para uma fração. Como é que nós devemos proceder? Vem aqui comigo, ó. 0,25 você vai escrever como sendo 25 sobre 100. Ok?
Então vai ficar tudo isso elevado a menos 2. A ideia, primeiro, é tirar esse menos. Então a gente inverte a fração. Então vai ficar, ó, 100 sobre 25 e tudo isso elevado a 2. Tiramos o menos. Tranquilo, né? Agora lembra, ó, o que nós temos na parte de dentro, na base, é uma fração que também pode ser vista como uma divisão. Então, ó, 100 dividido para 25, e aí, pessoal, quanto é? 4, né? Então, beleza, então fica 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16. Show? Praticamente a questão acabou. Nós vamos só substituir. A gente tinha o quê? X menos 1 mais y elevado a... Desculpa, x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 2. Já sabemos o valor de x elevado a menos 1, que é menos 5, e o valor de y elevado a menos 2, que é 16. Lembra lá dos números inteiros? Estou devendo 5. Ah, mas vou pagar 16. O que é que vai acontecer? Ainda vai me sobrar 11. Então a resposta certa, letra é de... Eita! Essa daí estava fácil, professor. Essa daí estava tranquilo, viu? Agora, por último, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, quando a gente tem uma potenciação, onde a base dessa potência é 10, tá bom? Eu quero chamar a atenção porque é um caso que nós vamos utilizar muito, talvez, né, caia na sua prova e você tem que estar atento. Tem aí o primeiro caso que é 10 elevado a 3. Eu acho que aqui vocês já sabem, né? 10 elevado a 3 é o quê? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é o quê? 20? Vocês estão doidos, é? 10 vezes 10 é 100. Cuidado, potenciação é multiplicação. Não vão vacilar não, cuidado. Então 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então 10 elevado a 3 é igual a 1000. E 10 elevado a 4? Ora, 10 elevado a 4 é 1000 vezes 10. Então é 10.000. Tranquilo? 10 elevado a 5. Ora, isso é 10.000 vezes 10. Então é 100.000. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês que é muito interessante. Quantos zeros eu tenho aqui no primeiro? 3. Olha o expoente, 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Olha o expoente, 4. Quantos zeros eu tenho aqui? 5. Olha o expoente, 5. Mentira, professor. Vamos lá. 10 elevado a 6. Será que vocês entenderam? O que é que faz? O que é que a gente faz? 1. Quantos zeros? Quantos zeros? 6. Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Então, 10 elevado a 6 vale 1 milhão. Tranquilo, né? Agora, nós temos aí os casos em que o expoente ele é negativo. Como é que nós vamos fazer? Vamos lembrar como nós fizemos anteriormente, né? Lembra? Quando não tem ninguém, a gente coloca 1 aí embaixo. Então, isso fica 1 sobre 10 elevado a 1. A gente já inverteu aqui. Então, isso é o mesmo que o quê? É 1 sobre 10. 1 sobre 10, lembra da aula lá, ó, de números racionais? Isso é 0,1. Show de bola? 10 elevado a menos 2, isso é igual a quanto, né? 10 elevado a menos 2, isso é 1 sobre 10 elevado a 2. Já coloquei de forma mais direta. Então, isso é 1 sobre 100. 1 sobre 100, você lembra que é 1 centésimo, né? Então, isso é 0,01. Tranquilo? E no outro caso? O outro caso, pessoal, é o seguinte. Isso é igual a 1 sobre 1000, já coloquei mais direto. E isso é igual a 0,001, 1 milésimo. Chamando a atenção para vocês. Expoente 1, 1 zero. 2 zero, expoente 2. 3 zeros, expoente 3. Pessoal, aqui é como se tudo tivesse ao contrário, né? Em vez de escrever 10, eu escrevi 0,1. Em vez de escrever 100, escrevi 0,01. Em vez de escrever 1000, eu coloquei 0,001. Tudo bem? Mas a ideia é quase a mesma. O que foi que aconteceu aqui? Qual a diferença do que nós fizemos no slide anterior? É só esse menos. Então, quando tem esse menos, você vai pensar que a ordem está inversa. Show de bola? E lembra, não esquece disso. Coloca a vírgula entre os dois primeiros números. Então, sabendo disso, por exemplo, quanto é 10 elevado a menos 4? Tem um negativo no expoente, então 0, 0, 0,
0. Coloca no final 1. Onde é que fica a vírgula? Entre os dois primeiros zeros. É só isso mesmo, professor? É só isso, pessoal. É só isso, sim. Tá tranquilo? Agora, para encerrar aí, nós vamos falar sobre notação científica. Notação científica, pessoal, nada mais é do que uma maneira muito econômica de escrever números grandes, tá bom? Ou números, melhor dizendo, números que têm muitos algarismos. Tá tranquilo? Nós vamos ver como é que a gente tem que proceder. Não é de qualquer jeito, tem uma regra. Então, vamos lá. Primeiro, esse número, ele deve ser escrito como um produto. Produto lembra o quê? Multiplicação. Então, multiplicação que tem dois fatores. Aí, um dos fatores deve ser o número de 1 a 10, excluindo o 10. Ou seja, um dos fatores não pode ser o 10. O outro fator deve ser uma potência de base 10. Então, é 10 elevado a algum número. Tranquilo? Beleza? Eu tenho certeza que só com isso você não entende, né? Vamos ver aqui, como é que a gente deve proceder. Por exemplo, eu tenho aí que a distância média entre Urano e o Sol é de 2 bilhões e 870 milhões de quilômetros. Tá bom? É um número bem grande, né? Vamos escrever esse número em forma de notação científica. Como é que nós vamos fazer? Tenho aí o número. E aí, aqui eu já vou dar a dica para vocês. Como é que você tem que fazer? Se um número tem que ser entre 1 e 10, esse número tem que estar na forma de entre 1 e 10, um dos fatores, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar nesse número, vamos pensar nos números sem o zero. Então, temos aí o 287. Pois bem, 287, ele não está na forma que a gente quer, correto? Porque nós queremos um número que esteja entre 1 e 10. Para fazer isso, para transformar esse número na forma que nós queremos, é simples. Você vai colocar uma vírgula em um lugar inteligente, em um lugar esperto. Onde é que tem que estar a vírgula aqui? Pensando no 287, para a vírgula ficar no lugar que a gente quer, então a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 8, tá bom? Então isso vai ser assim, presta atenção, que a dica aqui é para facilitar a vida de vocês. Então você vai escrever isso aqui, 2,87, aí esse já é o nosso primeiro fator, vezes 10 elevado, aí presta atenção nesse momento. Para descobrir o expoente do 10, é simples. Então, do local que você colocou a vírgula, você vai contar os algarismos para a direita. Quantos algarismos tem na direita? Algarismo é cada posição dessa, tá bom? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou, pessoal. Então, em forma de notação científica, isso é 2,87 vezes 10 elevado a 9. Mentira, professor. É só isso mesmo? É só isso. Acredite, confie em mim. Agora tem outro caso. Por exemplo, o diâmetro de uma molécula ela pode chegar até esse número aí. Eita, professor, que númerozinho pequeno. Esse é um número pequeno. Apesar de ter muitos algarismos, ele é muito, muito pequeno. Tranquilo? Vamos escrever isso em forma de notação científica. Só que, nesse caso, eu já quero chamar a atenção para vocês de um seguinte. Esse número ele é muito pequeno, menor do que 1. Se esse número é muito pequeno, o expoente do 10 ele vai ficar negativo, tá bom? Já chamar a atenção para vocês, que eu tenho certeza que vai ficar fácil. Você vai imaginar o quê? Imagina os números sem os zeros. 18. O 18 não está na forma que a gente quer, né? Então, nós vamos colocar uma vírgula no local esperto. Onde é que nós vamos colocar a vírgula? Entre o 1 e o 8. Então, isso vai ficar, 1,8 vezes 10 elevado a algum número. Que número vai ser esse? Olha aqui como é fácil. Então, imagina que a vírgula vai ficar aqui, né? O que é que você vai fazer? Você vai contar quantos algarismos você tem entre as duas vírgulas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Acabou. Isso é suficiente para você colocar o expoente do 10. Então, o expoente do 10 vai ser o 6, só que negativo. Mentira, professor. É só isso mesmo? É só isso mesmo, professor. É só isso mesmo, pessoal. É fácil assim, beleza? Vamos para a última questão? Questão bem facinho, Estimativas mostram que a população do planeta poderá atingir 12 bilhões e 600 milhões de humanos até 2100. Escrevendo esse número em notação científica, temos... Vamos fazer o seguinte, vamos representar esse número aí, é 12, 0, 0, 0. E quantos zeros mais? Se é 12 bilhões e 600 milhões, então nós temos ainda, 6 zeros. Tranquilo? Lembra o que a gente quer?
em forma de notação científica. Pensa nesses dois primeiros. Então, ó, vamos colocar a vírgula no local esperto. Que local é esse? Entre o 1 e o 2. Então, vai ficar 1,26, ou seja, a vírgula vai ficar aqui, correto? Agora, quantos algarismos a gente tem para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica 10 elevado a 10. É fácil ou é extremamente fácil? É extremamente fácil, né? Então, nesse caso aqui, ó, resposta certa é a letra B, de bem facinha. Tranquilo? Show de bola, pessoal? Pessoal, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima aula aí, pessoal, você vai aprender com o professor Kleber um pouco de radiciação. Você vai ver que vai estar também muito show. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.